Shalom, bem-vindo ao canal Escolha a Cura. Hoje nós vamos falar acerca da fé e o título dessa ministração é Uma Fé com Propósito. Em Hebreus capítulo 11, no verso 1 e também no verso 6, o escritor ele nos traz uma definição acerca de fé dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. No verso 6 ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma frase da evangelista Kathryn Kuhlman quando ela diz: a fé é quando você deixa de acreditar no que vê e começa a ver o que você acredita. Ter uma fé com propósito significa ter uma fé que opera. E para ter uma fé que de fato opera, nós precisamos atentar para 3 princípios. O primeiro princípio é ouvir, porque a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois é necessário que eu creia naquilo que eu estou ouvindo. E logo em seguida eu preciso receber aquilo que eu estou crendo. Então o receber, de fato, é a fé em ação. O receber é a ação correspondente de uma fé verdadeira, de uma fé que se fundamenta na palavra de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção para algo que eu julgo ser muito importante, porque quem nunca passou por isso? Ou seja, aquele dia em que você acorda com o seu espírito vazio e a sua cabeça cheia. Eu espero que você entenda essa expressão espírito vazio e cabeça cheia. Espírito vazio significa que você olha para dentro de você e você simplesmente não vê nenhuma esperança. Você não consegue acreditar nem mesmo no fato de estar vivo e de estar respirando. E você até diz: eu nem sei por que é que eu estou aqui ou por que é que eu nasci. Em contrapartida, tua cabeça está cheia. Você está pensando nos problemas do dia a dia, em como resolver as questões da família, enquanto resolver as questões da saúde e do trabalho. Então, o que fazer nessas horas? Eu quero te aconselhar exatamente nesse ponto. O que fazer quando o teu espírito está vazio, mas a tua cabeça está cheia? Você precisa voltar-se para a palavra de Deus. E eu quero deixar aqui 2 textos de 2 livros da Bíblia que você deve ler para que o teu espírito ele volte a se encher. O primeiro capítulo é o capítulo 11 da carta aos Hebreus, onde está registrado acerca dos heróis da fé. O escritor aos Hebreus diz que os antigos, pela fé, eles alcançaram um bom testemunho. Depois você deve ler a carta aos Romanos, no capítulo 4. Porque no capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos, ele fala acerca de Abraão, um homem que foi chamado por Deus tendo 75 anos de idade. Um homem que, a julgar pelas conjecturas humanas, pelo pensamento humano, já estava no fim da vida. Mas Deus chamou esse homem exerceu a fé verdadeira e tornou-se o pai das nações. Então, talvez você não saiba, mas o povo judeu, o povo de Israel, esse povo que habita hoje lá em Jerusalém, é descendência direta desse homem que foi chamado aos 75 anos, que certamente as pessoas diriam: olha, não tem mais jeito, é o fim da vida dele, mas ele ousou crer na palavra de Deus. Então leia Hebreus capítulo 11 e Romanos capítulo de número 4, porque a partir dessa leitura o teu espírito ele vai se encher e aqueles pensamentos negativos que estavam ocupando a sua cabeça, eles deixarão de existir. A Bíblia nos fala também acerca de um homem, não fala o nome dele, apenas o cita como sendo um centurião. Esse homem estava passando por um problema. Bem, na verdade não era ele que tinha o problema, mas um servo dele estava com um grande problema. O servo desse homem estava muito enfermo.
E ele então chamou algum dos seus servos, dizendo a eles: olha, vão até Jesus, este homem da Galileia, que tem operado tantos milagres, e diga para ele: o nosso Senhor, o centurião, mandou-nos vir até aqui, e ele disse para nós que bastaríamos que nós voltássemos com uma palavra dita por ti, Jesus, e ele vai acreditar que o servo dele seja curado. Pois foi exatamente isso que aconteceu. O servo daquele homem foi curado porque ele acreditou naquilo que Jesus havia dito. Nós precisamos desenvolver a nossa fé. Certamente você conhece pessoas que são adeptas de academia. Você sabe que elas vão à academia diariamente e elas não fazem os mesmos exercícios. Isso por quê? Porque elas não podem desenvolver mais o braço do que a perna, ou mais a perna do que o braço, ou mais o tórax do que os braços. O desenvolvimento dela precisa ser um desenvolvimento coordenado. Da mesma forma, a nossa fé. A nossa fé deve abranger todas as áreas da nossa vida. Aí sim, então, nós podemos dizer que esta fé, ela está tendo um propósito. Eu quero compartilhar com você um exemplo meu. Por exemplo, eu desenvolvi a fé para nunca adoecer. Eu tenho a firme convicção dentro de mim de que eu nunca irei adoecer. Agora, eu estou desenvolvendo a fé para não envelhecer. Também estou desenvolvendo a fé para não andar quebrado. E deixa eu te dizer uma coisa, eu estou desenvolvendo a minha fé para pregar as nações. Deus um dia falou comigo: você precisa acreditar no seu ministério. E sabe o que eu fiz? Eu vim para casa, separei textos da palavra de Deus que respaldam o meu chamado ministerial, memorizei esses textos, passei a citá-los diariamente, no trabalho, na rua, em casa, à noite e dia, em todo o tempo, citando esses textos. Na verdade, quando eu os recito, quando eu os falo, eu estou praticando a meditação. Então tenha a tua fé com um propósito. A fé, segundo Judas na sua carta, no verso 3, foi dada àqueles que creem. Então fé é para aqueles que creem e não para aqueles que duvidam. Coloque a tua fé hoje de uma maneira específica em uma área da sua vida em que você se julga deficiente. Quem sabe é na área da saúde. Pegue textos da palavra de Deus, onde estão contidas promessas de cura. Comece a falar esses textos, a pensar nesses textos. E então fé para cura vai surgir no seu coração. Quem sabe a tua área deficitária de vida hoje seja a área das finanças. Pegue então textos da palavra de Deus, onde estão contidas promessas acerca de prosperidade, e comece a falar esses textos. Você vai dizer: mas isso funciona? Eu te garanto que sim. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você pode ter fé quando me ouve, mas quando você mesmo falar, quando as palavras saírem da sua boca, elas terão um maior impacto em sua vida. Deixa eu te dizer algo para terminar. Você não terá uma fé verdadeira sem a palavra de Deus. E se você não tiver um propósito definido, certamente você não terá fé. Então, qual é o propósito da sua vida? Coloque fé nesse propósito e você então terá um grande êxito. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem. Fé agrada a Deus. Shalom e até o nosso próximo encontro.